Há 5 bilhões de anos, de uma massa revolta de nuvens, nasceu o Sol. No seu interior, o calor e a pressão desencadearam uma explosão nuclear que ainda se mantém, a fonte da energia solar. Simultaneamente, a parte exterior da nuvem começou a transformar-se em planetas, rochosos e densos, os mais próximos do Sol, e de maiores proporções, os mais afastados, essencialmente constituídos por gás. O Sol, com 9 planetas na sua órbita, tornou-se no nosso sistema solar. O Sol é suficientemente grande para poder conter mais de 1 milhão de terras. A sua superfície fervilha a mais de 10.000 graus Fahrenheit. O gigantesco brilho solar viaja milhares e milhares de quilómetros através do espaço. Mais próximo do Sol, o primeiro planeta é o pequeno e massacrado Mercúrio. Uma esfera rochosa do tamanho da nossa Lua, Mercúrio é o planeta de dramáticos extremos. A enorme força de gravitação solar roubou-lhe praticamente toda a sua atmosfera. Durante o dia, a temperatura sobe rapidamente até ficar suficientemente quente para derreter a maioria dos metais, como se fossem de cera. Mas à noite, sem a proteção de uma atmosfera, a temperatura cai a prume até ficar tão fria como o nitrogênio líquido. É o planeta mais brilhante visto da Terra e com frequência pode ser avistado ao amanhecer e ao anoitecer. É chamado estrela da manhã, estrela da noite, estrela dragão e estrela feiticeira. No entanto, a beleza de Vênus é enganadora, com condições mais adversas do que qualquer dragão e mais horríveis de qualquer feiticeira. O seu brilho deve-se à sua atmosfera tóxica refletindo a luz solar. Uma mistura de dióxido de carbono e ácido sulfúrico, o planeta sufoca de uma forma extrema pelo efeito de estufa. Um computador pode simular um voo pela superfície de Vênus, que é açoitado por tempestades colossais, com ventos a velocidades de furacão e chuvas de ácido corrosivo. Lava sai do que parecem ser vulcões em permanente atividade. Trata-se de um mundo de enxofre, o mais próximo que se pode imaginar do inferno. Se colocássemos um objeto familiar em Vênus, este não duraria muito tempo. Chuva ácida e temperaturas extremas fariam buracos através do metal. E em pouco tempo, ventos fortes levá-lo-iam pelos ares. Um verdadeiro desafio para qualquer sonda de exploração. Só uma sobreviveu o tempo suficiente para transmitir alguma informação para a Terra. Uma sonda russa foi preparada especialmente para aguentar estas terríveis condições. Mesmo assim, não durou mais do que 1 hora. A Terra tem cerca do mesmo tamanho de Vênus e não está muito mais afastada do Sol do que este. Então, por que é que nós não fritamos em lava e sufocamos em nuvens de enxofre? Parte da resposta deve-se ao facto de na Terra existir vida. Há 4 bilhões de anos a Terra era bastante parecida com Vênus, com uma atividade vulcânica enorme, envolta em dióxido de carbono e vapor de água. Mas conforme a Terra evoluiu, o vapor de água arrefeceu e choveu. Chuva suficiente para criar oceanos, o local de nascimento de formas de vida primitivas. Estas criaturas microscópicas começaram a usar o carbono, ingrediente essencial de que toda a vida é feita, libertando oxigênio para a atmosfera. Isto começou a funcionar como um controlador de calor, evitando assim as temperaturas extremas verificadas em Mercúrio e em Vênus. A superfície da Terra está agora repleta de vida. A vida moldou o planeta, criou a nossa atmosfera e cobriu os nossos continentes de florestas e de cidades. A vida fez mais do que colonizar a Terra, ela faz parte da sua própria estrutura. O que é a vida? É estar-se vivo, a condição que distingue animais e plantas da matéria inorgânica. E o nosso planeta está repleto de vida. De vida em baixo e de vida em cima. De formas de vida invisíveis ao olho nu e formas de vida que nos ultrapassam. Para muitas pessoas, a vida é um assunto filosófico e religioso. Em muitas religiões e mitologias, a vida, especialmente a vida humana, é uma espécie de centelha, uma dádiva divina.
Hoje em dia acredita-se que a vida pode realmente ter necessitado de uma espécie de centelha, mas que, em vez de magia, o processo iniciou através da química. Quando massivas erupções vulcânicas devastaram a Terra há milhões de anos, o aquecimento e a pressão atingiram extremos colossais. Existia pouca atmosfera e o planeta foi bombardeado pelos intensos raios solares ultravioletas. A Terra tornou-se como que num caldeirão borbulhante, açoitado por trovoadas, e dessa sopa química emergiram muitos novos componentes. Entre eles, aminoácidos, os alicerces da vida. Os cientistas acreditam agora que isto foi o suficiente para criar vida. As condições tornaram-se quimicamente inevitáveis. Em 1950, dois cientistas de Chicago, Miller e Urey, reconstruíram as condições primitivas do planeta em pequena escala. Com relâmpagos de laboratório, substituindo as trovoadas, a experiência produziu os mesmos aminoácidos que originalmente criaram formas de vida. De forma nenhuma, a macabra espécie humana criada nos filmes de terror. O primeiro esboço de vida demorou o seu tempo. Foram necessários milhões de anos antes da combinação química ter criado um talento crucial a qualquer forma de vida, a aptidão de se copiar. Sem esta aptidão, o organismo ficaria extinto numa só geração. Copiar é a chave da vida. Muitos organismos primitivos reproduzem-se combinando-se e dividindo-se. Visíveis somente ao microscópio, os citoplasmas, bolhas de gelatina somente capazes de se alimentarem e existirem. Estes ultrapassam em número qualquer outra coisa viva na Terra e o corpo humano alberga milhões deles diariamente. Na competição para os alimentos, o maior tende a ser melhor. Um organismo com uma só célula pode precisar de juntar os seus simples talentos a outros, como a esponja. Trata-se. Muitas células especializadas permitem uma melhor qualidade de vida do que a da esponja. Células de folha, células de tronco, células de flor, células de fruto, células de pele, células de nariz, células de concha permitem todos os estilos de vida. A vida multicelular existe numa enorme diversidade. Pesados, altas, rápidos, fortes, espertos, coloridas ou simplesmente esquisitos. Como foi que tão extravagante especialização aconteceu? Como foi que o leopardo arranjou as suas manchas, o pinheiro as suas pinhas, a ave do paraíso a sua plumagem ou o bolhão da vela as suas fantásticas barbatanas? O naturalista John Lamarck sugeriu que as girafas primitivas podem ter tido pescoços curtos, mas que cada uma foi esticando mais e mais o seu pescoço em busca de folhas e que depois, de uma certa forma, conseguiram transmitir estas características adquiridas. Sabemos agora que o processo é diferente, conforme Charles Darwin, o naturalista inglês, teorizou, chamando a este processo seleção natural. Ele imaginou que, conforme uma forma de vida se copia, produz por vezes uma cópia imperfeita, uma mutação. A maioria das mutações são indivíduos inferiores e não sobrevivem, mas de vez em quando uma mutação útil ocorre, algo que dá a um indivíduo vantagem sobre os seus progenitores, como o de ser menos visível aos predadores. Copiando-se, torna-se como que uma nova raça ligeiramente diferente.